Você já se sentiu um pouco apreensivo ao notar que seu sono não é mais o mesmo de antigamente? Ou talvez tenha se preocupado com um lapso de memória, aquele nome que teimosamente foge bem na hora em que você mais precisa dele. Essas pequenas mudanças, quando começam a se somar após os 60 anos, podem facilmente se tornar uma fonte de ansiedade. É um sentimento comum, quase universal, buscar respostas e se deparar com um mar de informações, que muitas vezes mais assustam do que esclarecem. Essa preocupação é legítima, pois envolve nosso bem-estar e nossa autonomia, e merece ser acolhida com serenidade e, acima de tudo, com boa informação. Meu papel aqui não é o de um profissional de saúde, mas sim o de um orientador educativo. O objetivo deste nosso encontro é puramente informativo, buscando trazer luz a um processo que todos nós vivenciaremos. Vamos juntos desmistificar algumas das transformações mais comuns que acompanham o envelhecimento, separando o que é uma parte natural da jornada da vida daquilo que merece uma observação mais atenta. Este não é um espaço para diagnósticos ou alarmes, mas sim um convite para compreendermos nosso corpo e nossa mente com mais clareza, respeito e tranquilidade, usando o conhecimento como nossa principal ferramenta. Muitos de nós fomos levados a acreditar, quase que por instinto, que qualquer alteração perceptível no corpo ou na mente após uma certa idade é, invariavelmente, o primeiro sinal de uma doença séria. No entanto, a ciência nos oferece uma perspectiva muito mais tranquila e precisa. O que propomos aqui é um reenquadramento, enxergar o envelhecimento não como uma falha, mas como um processo natural chamado senescência. Compreender as transformações esperadas que fazem parte desse processo é uma forma poderosa de reduzir a ansiedade e nos capacitar a cuidar melhor de nós mesmos, com mais consciência e menos medo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 3 grandes áreas onde essas mudanças costumam gerar mais dúvidas e preocupações. Para cada uma delas, vamos analisar o que é uma alteração esperada. Quais condições de saúde podem, por vezes, ser confundidas com o processo natural? E, por fim, quais decisões cotidianas, aparentemente inofensivas, podem estar impactando sua qualidade de vida sem que você perceba? A promessa é que, ao final, você terá um quadro de referência mais claro e seguro para observar seu próprio envelhecimento, transformando a incerteza em autoconhecimento e a preocupação em cuidado consciente. Se esse tipo de conversa calma e baseada em conhecimento faz sentido para você, peço que considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Cada uma dessas ações, por mais simples que pareça, é um gesto importante que ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você contribui para que informações responsáveis e educativas como estas cheguem a quem talvez esteja se sentindo sozinho com suas dúvidas e apreensões. Agradeço por sua presença e confiança. E agora, vamos começar a nossa jornada de descoberta sobre essas transformações. Vamos então começar pelo nosso primeiro grande tópico, que costuma ser uma fonte recorrente de preocupação: as alterações no padrão de sono. É muito comum que, com o passar dos anos, você perceba que seu sono já não é mais o mesmo de décadas atrás. A ciência nos ajuda a entender que isso se deve a uma mudança natural na chamada arquitetura do sono. Em termos simples, isso significa que as fases de sono profundo, aquelas que nos proporcionam
a sensação de um descanso verdadeiramente reparador, tendem a se tornar mais curtas. Como consequência, os despertares durante a noite podem se tornar um pouco mais frequentes. Essa transformação, que ocorre de forma gradual, é o que frequentemente gera a percepção de se ter um sono mais leve e menos contínuo. Além dessa mudança na profundidade, outra alteração bastante observada é uma adaptação no nosso relógio biológico. Você pode notar uma tendência a sentir sono mais cedo à noite e, em contrapartida, a acordar também mais cedo pela manhã. Esse fenômeno é conhecido como um avanço de fase do ciclo circadiano. Não se trata de uma desordem, mas sim de um ajuste natural do seu organismo, que está recalibrando seus horários internos de acordo com esta nova etapa da vida. O grande desafio reside em como interpretamos esse sinal. Por ser uma mudança sutil e progressiva, muitas pessoas a subestimam, aceitando-a como uma consequência inevitável, ou, no extremo oposto, a confundem com um quadro de insônia que necessitaria de tratamento, gerando ansiedade. Compreender que essa é uma adaptação esperada do seu corpo é o primeiro passo para não se alarmar. Reconhecer que um padrão de sono diferente não é por si só sinônimo de um sono doente nos permite observar essa transformação com mais serenidade, focando em hábitos que possam apoiar essa nova realidade do nosso descanso. Agora, vamos fazer a transição para o nosso segundo tópico, que toca em outra preocupação central: a lentificação do raciocínio e os lapsos de memória. Um dos sinais mais comuns e que mais geram angústia é a percepção de uma leve redução na velocidade com que processamos informações. Talvez você precise de um pouco mais de tempo para aprender algo novo ou para organizar seus pensamentos antes de responder a uma pergunta complexa. É importante entender que isso não significa uma perda de capacidade intelectual, mas sim uma mudança no ritmo do processamento, algo esperado com a maturação do cérebro. Junto a essa mudança no ritmo, surge o famoso fenômeno da ponta da língua, aquela situação frustrante em que você sabe exatamente a palavra ou o nome que quer dizer, mas simplesmente não consegue evocá-lo naquele instante. Esse tipo de lapso de memória está relacionado à dificuldade de resgatar uma informação, e não à perda dela. Pense no seu cérebro como uma vasta biblioteca. Com o tempo, o bibliotecário pode levar alguns segundos a mais para encontrar o livro certo na prateleira, mas o livro ainda está lá, intacto. Essa é uma distinção fundamental para aliviar a preocupação. O perigo aqui está na forma como reagimos a esses sinais. Muitas vezes, eles são subestimados como coisas normais da idade, sem maior reflexão, ou, no extremo oposto, são superestimados e interpretados catastroficamente como o primeiro sinal de uma condição neurológica séria, como a demência. Essa polarização entre a negação e o pânico nos impede de enxergar o processo como ele realmente é, uma alteração funcional esperada. Compreender essa mudança de ritmo nos permite adotar uma postura mais paciente e gentil com nós mesmos, sem cair na armadilha do medo paralisante a cada esquecimento pontual. Finalmente, chegamos ao nosso terceiro tópico, que aborda as mudanças do metabolismo e na composição corporal. Um sinal claro e frequentemente observado após os 60 anos é a tendência a um maior acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, combinado com uma perda gradual de massa muscular. Este processo, conhecido como sarcopenia, pode ocorrer mesmo que você não tenha feito grandes alterações na sua dieta ou na sua rotina de atividades. É uma mudança metabólica intrínseca ao envelhecimento,
onde o corpo passa a ter uma eficiência diferente para construir músculos e armazenar energia, o que exige uma nova compreensão. No dia a dia, essa transformação se manifesta como uma dificuldade maior para manter o peso que você tinha antes e uma percepção de perda de força física. Atividades que antes eram simples, como carregar compras ou subir escadas, podem começar a exigir o esforço maior. O grande equívoco é encarar essa mudança como uma consequência inevitável e, principalmente, intratável do envelhecimento. Muitas pessoas se resignam a essa condição, acreditando que não há nada a ser feito, o que leva a subestimar o profundo impacto que essa alteração na composição corporal tem sobre a saúde geral e a autonomia. O risco de subestimar esse sinal reside no foco excessivo que damos ao peso total registrado na balança. Uma pessoa pode manter o mesmo peso por anos, mas nesse período estar perdendo massa muscular valiosa e ganhando gordura. A balança não conta essa história. Por isso, a percepção de perda de força e a mudança no contorno corporal são indicadores muito mais relevantes. Ignorar esses sinais, tratando-os apenas como uma questão estética, é deixar de lado uma informação crucial sobre sua saúde metabólica e sua capacidade funcional, que são pilares para o envelhecimento com qualidade de vida. No entanto, é fundamental compreender que, embora essas alterações do sono sejam parte do processo natural, elas podem, em alguns casos, se sobrepor ou até mesmo mascarar condições de saúde que merecem uma observação mais cuidadosa. Um exemplo muito relevante é a apneia obstrutiva do sono, uma condição que se torna mais prevalente com o avançar da idade. Ela se caracteriza por pausas respiratórias durante a noite, que fragmentam o sono de uma maneira muito mais intensa do que os despertares naturais. Por evoluir de forma gradual, seus sinais podem ser facilmente confundidos com as mudanças esperadas do envelhecimento. Aqui reside um ponto de atenção muito importante. A crença de que dormir mal é normal na idade pode criar uma falsa sensação de segurança. Isso leva muitas pessoas a ignorarem sinais específicos que não fazem parte do envelhecimento natural, como o ronco muito alto, os engasgos noturnos ou a sonolência excessiva durante o dia. Essas manifestações indicam que algo além da simples mudança na arquitetura do sono pode estar acontecendo. É a progressão silenciosa de uma condição como a apneia, que por falta de informação acaba sendo normalizada, adiando uma avaliação que poderia melhorar significativamente a qualidade do descanso. Outra condição que pode passar despercebida é a síndrome das pernas inquietas, caracterizada por uma necessidade incontrolável de mover as pernas, principalmente à noite, o que dificulta o início e a manutenção do sono. Assim como na apneia, seus sintomas podem ser subestimados ou atribuídos genericamente a problemas da idade. O objetivo aqui não é criar alarme, mas sim clareza. Entender que existem condições específicas com sinais próprios nos ajuda a diferenciar o que é uma adaptação do organismo daquilo que pode ser um distúrbio do sono, permitindo uma conversa mais produtiva com um profissional de saúde. Da mesma forma, quando falamos sobre a lentificação do raciocínio, é crucial fazer uma distinção cuidadosa. Embora a mudança no ritmo de processamento seja esperada, é importante saber que ela é diferente de um declínio cognitivo progressivo, que pode estar associado a condições como o comprometimento cognitivo leve, CCL, ou as fases iniciais da doença de Alzheimer. Essas condições também evoluem de forma gradual e silenciosa. E a linha que separa um esquecimento benigno de um sinal de alerta pode ser bastante sutil no começo, o que reforça a importância da autoobservação informada e serena.
A falsa sensação de segurança, neste caso, vem do hábito de normalizar todos os tipos de esquecimento. Atribuir qualquer lapso de memória à idade pode nos impedir de observar padrões que são realmente relevantes. A questão central não é se você esqueceu um nome ou outro, mas sim se a frequência desses esquecimentos está aumentando e, principalmente, se eles estão começando a impactar sua capacidade de realizar tarefas cotidianas que antes eram simples. É essa observação da funcionalidade no dia a dia que serve como um termômetro muito mais preciso do que o pânico gerado por um esquecimento isolado. É fundamental entender que o envelhecimento natural afeta a velocidade de acesso à memória, mas não a capacidade de executar tarefas complexas do dia a dia. Quando os lapsos de memória começam a interferir na gestão das finanças, na habilidade de seguir uma receita conhecida ou na orientação em locais familiares, o sinal é de outra natureza. Não se trata de autodiagnóstico, mas de cultivar uma consciência sobre si mesmo. Observar essas mudanças de forma calma e ao longo do tempo permite identificar o que foge do padrão esperado, transformando a preocupação em um diálogo bem informado com um profissional. Agora, ao olharmos para as mudanças do metabolismo, percebemos um padrão semelhante de processos silenciosos. A sarcopenia, que é essa perda gradual de massa e força muscular, não acontece de um dia para o outro. É um processo lento que silenciosamente aumenta o risco de quedas e fraturas, que são eventos com um impacto imenso na autonomia e na qualidade de vida. Por não causar dor nem sintomas agudos em suas fases iniciais, a sarcopenia é frequentemente subestimada, sendo vista apenas como uma fraqueza normal da idade, quando na verdade é uma condição clínica relevante. Essa alteração na composição corporal, com menos músculos e mais gordura, também está intimamente ligada ao desenvolvimento silencioso de outras condições metabólicas. A resistência à insulina, precursora do diabetes tipo 2, é um exemplo clássico. Ela se desenvolve ao longo de anos, sem gerar sintomas óbvios, enquanto o corpo perde sua capacidade de gerenciar o açúcar no sangue de forma eficiente. A mudança corporal que você percebe no espelho ou na dificuldade de realizar certas atividades físicas é muitas vezes a manifestação externa de uma profunda transformação metabólica interna que está ocorrendo de forma silenciosa e gradual. E é aqui que a balança nos engana, criando uma perigosa, falsa sensação de segurança. Uma pessoa pode manter exatamente o mesmo peso por 5 ou 10 anos, mas nesse período ter perdido 5 quilos de músculo e ganhado 5 quilos de gordura. Para a balança, nada mudou. Para a sua saúde metabólica e seu risco de fragilidade, tudo mudou. Focar apenas no peso total é ignorar a informação mais importante, a proporção entre massa muscular e gordura. Compreender isso nos ajuda a valorizar outros indicadores, como a força e a disposição, como verdadeiros termômetros da nossa saúde. Vamos agora analisar como algumas decisões muito comuns do nosso dia a dia, que parecem totalmente inofensivas, podem criar riscos ocultos para a qualidade do seu sono. Pense naquele café tomado no final da tarde, um costume socialmente aceito e para muitos um pequeno prazer. Em um organismo cujo sono já se tornou naturalmente mais leve e fragmentado, a cafeína pode prolongar seu efeito estimulante por horas, dificultando o início do descanso e aumentando os despertares noturnos. Esse hábito, somado ao uso de telas como celulares e tablets antes de deitar, que emitem uma luz que confunde o nosso cérebro,
agrava a fragilidade do sono. Essas escolhas são normalizadas pela nossa cultura, mas seu impacto cumulativo não pode ser ignorado. A falta de uma rotina clara, com horários mais ou menos definidos para dormir e acordar, também contribui para desregular ainda mais nosso relógio biológico. O que acontece é que, sem perceber, criamos um ambiente desfavorável para o descanso, atribuindo o cansaço do dia seguinte apenas à idade. Compreender que esses pequenos ajustes na rotina podem apoiar a nova arquitetura do seu sono é um passo importante para melhorar sua qualidade de vida, sem a necessidade de encarar essa mudança como uma doença. De maneira semelhante, vamos refletir sobre as decisões que impactam nossa saúde cognitiva. Com a chegada da aposentadoria, é muito comum uma redução no engajamento em atividades que desafiam a mente. A rotina pode se tornar menos estimulante, e essa mudança é frequentemente vista como um descanso merecido após décadas de trabalho. No entanto, o cérebro, assim como o músculo, precisa de exercício constante para se manter saudável. A falta de novos aprendizados, de quebra-cabeças, leituras complexas ou hobbies que exijam raciocínio pode, ao longo do tempo, diminuir o que os cientistas chamam de reserva cognitiva. Essa reserva é como a poupança de conexões neurais que nos ajuda a lidar com as mudanças naturais do envelhecimento. O isolamento social, outra consequência não intencional que pode acompanhar essa fase da vida, também representa um risco oculto. As interações sociais são um dos estímulos mais complexos e ricos para o nosso cérebro. Reduzir esse contato, por mais que pareça uma escolha pessoal de buscar mais tranquilidade, pode acelerar o declínio dessa reserva, tornando a mente mais vulnerável. Manter-se ativo social e intelectualmente não é uma obrigação, mas uma forma de cuidar da saúde cerebral. Por fim, vamos abordar as decisões relacionadas ao nosso corpo e metabolismo. Existe uma crença muito difundida de que exercícios de força, como a musculação ou o pilates, são perigosos para pessoas com mais de 60 anos, associando-os a um risco elevado de lesões. Essa percepção leva muitas pessoas a abandonar completamente esse tipo de atividade. A decisão de adotar um estilo de vida mais sedentário ou de se limitar a exercícios muito leves é muitas vezes tomada com a melhor das intenções, buscando segurança e proteção. Porém, essa escolha gera uma consequência não intencional e silenciosa. A priorização exclusiva de atividades, como caminhadas leves, embora benéfica para a saúde cardiovascular, é insuficiente para combater a perda de massa muscular, a sarcopenia. Ao deixar de estimular os músculos com exercícios de resistência, permitimos que o processo de fragilização do corpo se acelere. Essa decisão, que parece segura, acaba por aumentar o risco de quedas e a perda de autonomia a longo prazo. O risco oculto aqui é que, ao tentar evitar um perigo imediato e muitas vezes superestimado, acabamos por nos expor a um risco muito maior e mais incapacitante no futuro. Ao longo da nossa conversa, exploramos como certas transformações no sono, na memória e no corpo são, na verdade, parte de um processo natural chamado senescência. Vimos também que, embora essas mudanças sejam esperadas, é importante observar com serenidade se elas vêm acompanhadas de outros sinais que possam indicar condições de saúde que merecem atenção. E, por fim, refletimos sobre como decisões cotidianas, aparentemente inofensivas, podem influenciar silenciosamente nossa qualidade de vida. O objetivo de todo esse percurso foi construir um novo olhar sobre o envelhecimento, um olhar mais informado e tranquilo.
Chegamos ao final da nossa jornada informativa e a tese central que nos guiou pode ser agora reafirmada com mais clareza. A crença de que toda alteração após os 60 anos é um sinal de doença pode ser substituída por uma compreensão mais serena. O envelhecimento tem suas próprias regras e seu próprio ritmo. Aprender a reconhecer as transformações esperadas do nosso organismo é uma ferramenta poderosa para reduzir a ansiedade e focar no que realmente importa, que é o cuidado consciente. Os 3 tópicos que discutimos são apenas exemplos de como o conhecimento transforma o medo do desconhecido em clareza. A informação de qualidade é sua maior aliada para navegar esta fase da vida com mais segurança e autonomia. Ela permite que você se observe com mais atenção e carinho, diferenciando o que é uma parte natural da jornada daquilo que talvez mereça uma conversa com um profissional. Lembre-se sempre que fontes oficiais, como a Organização Mundial da Saúde e os Ministérios da Saúde, são referências confiáveis para buscar conhecimento. Este vídeo é um convite à reflexão e ao autoconhecimento, e nunca um substituto para o diálogo com seu médico ou outro profissional de saúde qualificado. Agradeço imensamente a você que ficou comigo até o final. Sua atenção e seu tempo são preciosos, e o fato de você ter se dedicado a compreender melhor seu próprio corpo e mente é um ato de grande valor e autocuidado. Espero que as informações compartilhadas aqui tenham trazido um pouco mais de tranquilidade e perspectiva. Lembre-se que decisões sobre sua saúde devem ser sempre discutidas com profissionais de sua confiança. Continue buscando conhecimento, se observando com gentileza e vivendo cada etapa da sua vida com a serenidade que a sabedoria proporciona.